O flúor controla sua mente. Olá, meu nome é Adriano Schirme, cirurgião dentista. O flúor da água que você bebe, da torneira ou da garrafinha, seja lá de onde for, é sobre o flúor da água o nosso vídeo de hoje. Enquanto você se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho, vamos assistir um comercial do nosso patrocinador, que mantém esse canal com conteúdo legal para vocês. Você não tem ideia de como é fácil tratar seus dentes na LAC. Sabe aquela liberdade de sorrir que há tempos você não sente e poder mastigar o que quiser? Aqui na LAC você pode tudo isso, sem traumas, sem dor e sem medo. Ligue agora e marque sua consulta 0800 77 00077. LAC Clínica, seu sorriso novo de novo. Segundo algumas literaturas, as primeiras experiências com a ingestão de flúor pelos humanos foi em campos de concentração. E não, definitivamente o exército não estava preocupado com a saúde bucal dos prisioneiros de guerra. O flúor era acrescentado na água em altas concentrações, cerca de 1.500 partes por milhão. Isso alterava o comportamento dos prisioneiros, que ficavam mais pacíficos e mais obedientes. Informações sobre o uso de flúor em campos de concentração só são encontradas em publicações antigas e em livros físicos. Na rede é difícil encontrar detalhes sobre isso. Como retratado no novo clipe do Rammstein, aquele conjunto de rock famoso alemão, os alemães têm vergonha e não gostam de falar detalhes sobre essa parte da história e das práticas usadas nos campos de concentração. Já se sabia da existência do flúor, mas foi o químico Henry Moissan, eu acho que ele era francês. O editor, depois você coloca a pronúncia correta aí, tá? Henri Moissan. Foi Henri Moissan que isolou o flúor pela primeira vez em 1886. Outros cientistas já haviam tentado tal façanha, alguns inclusive perderam a vida tentando. O flúor puro em concentrações normais de temperatura e pressão é um gás amarelado esverdeado altamente tóxico. Mas Henri Moissan sobreviveu e entrou para a história por essa e por outras contribuições para a ciência. Henri recebeu o prêmio Nobel, mas no dia seguinte ele morreu de forma misteriosa e pouco se sabe sobre sua morte ou até se tem algo relacionado com as experiências com o flúor que ele realizava. Mas não se assustem, teorias da conspiração à parte, o que o governo acrescenta na água que você bebe ou a pasta de dente que você usa não é o flúor puro. Nesse caso, o flúor recebe um elétron a mais, formando o fluoreto de sódio ou o fluoreto de estanho na pasta de dente, dando origem a um produto mais seguro, agora com esse aspecto esbranquiçado. O flúor é muito comum em vários elementos do nosso planeta Terra, a água, a terra, pedras, minerais em geral. Cientistas já detectaram flúor até em outra galáxia. É impossível se livrar completamente do flúor, por mais que você queira. A concentração de flúor na água pode variar naturalmente de um local para o outro. Por esse motivo, veio a grande descoberta. Foi em 1901 que o dentista Frederick Mackay saiu da Filadélfia para procurar trabalho no Colorado. Chegando lá, ele percebeu que grande parte da população apresentava manchas nos dentes que eram conhecidas como manchas marrons do Colorado, mas levou cerca de 30 anos de pesquisa para que se chegasse à conclusão que tais manchas eram causadas pela alta concentração de flúor da água. Então Mackay também percebeu que nas crianças tais manchas nos dentes não desenvolviam cáries. Essas manchas hoje são conhecidas como fluorose dentária. As crianças com fluorose tinham em torno de 5 cáries a menos que as crianças que não apresentavam fluorose. Então foi descoberto que o flúor, de certa forma, apesar de causar manchas, poderiam prevenir as cáries. E com mais 20 anos de pesquisa, se chegou a uma dose segura de flúor na água. Uma dose de equilíbrio entre o benefício do flúor e o malefício causado pelo excesso dele. E a quantidade suficiente para garantir uma menor incidência de cárie na população foi estabelecida em 1 parte por milhão. Finalmente, em 1945, na cidade de Grand Rapids, nos Estados Unidos, o flúor foi adicionado intencionalmente no sistema de águas pela primeira vez. Depois de 5 anos, foi observado uma queda de 65% no número de lesão de cáries em crianças. Após essa data, várias cidades adotaram a prática e começaram a adicionar flúor na água.
Por que o flúor protege nossos dentes? O esmalte de nossos dentes é formado por um tipo de cálcio chamado hidroxiapatita. Ácidos provenientes do açúcar, refrigerante e de outros alimentos podem provocar acidez suficiente para desmineralizar a superfície dos dentes, e o fluoreto de sódio na água ou o fluoreto de estanho na pasta de dente se liga a essa hidroxiapatita, formando a fluoridroxiapatita. Essa nova substância é muito mais resistente aos ácidos. Hoje, a quantidade de flúor na água de São Paulo, por exemplo, é de 0,7 partes por milhão de fluoreto de sódio. Mas isso pode variar dependendo do estado. Por exemplo, as cidades do Nordeste do Brasil, onde lá faz mais calor, as pessoas bebem mais águas do que em estados do Sul, onde a maior parte do ano se faz frio. E a concentração de flúor, no caso dessas cidades, porque a população bebe mais água, deve ser mais baixa. Essa preocupação com a ingestão de flúor não surgiu à toa. O excesso de ingestão de flúor pode, ao invés de ajudar, sim prejudicar, como acelerar o processo de calcificação da glândula pineal, responsável pela produção de melatonina, pode provocar a osteoporose, pode prejudicar os ossos e articulações, pode causar problemas renais e também, é claro, o mais comum dos problemas, que é a fluorose dentária. A cárie dentária já foi observada em crânios desde 12 mil anos antes de Cristo. Foi observado que a incidência era maior em adultos e adolescentes. Foi observada a incidência de cárie ao longo do desenvolvimento humano, mas com a Revolução Industrial, principalmente com o uso amplo de açúcar refinado e alimentos industrializados, as cáries se tornaram uma epidemia e uma preocupação real. Durante todos esses anos, fomos levados a acreditar que o flúor, em determinada concentração, é seguro, promovido pela mesma indústria que produz açúcar. Desde a década de 70 já existiam alguns movimentos que desestimulavam o consumo de açúcar, mas as indústrias promoviam o contrário e, é claro, que estimulavam o consumo de flúor para rebater os malefícios do açúcar. Houve uma queda drástica na quantidade de cárie, mas, paralelo a isso, foi observado em aldeias da China que tinham as águas naturalmente com níveis de flúor alto. Crianças tinham cerca de 7 pontos a menos de QI que a média das outras crianças. Estudos mais recentes, com mulheres grávidas no México, Austrália e Canadá, foi notado que a queda de QI das crianças, à medida que era adicionado mais de uma parte por milhão, e essa queda se dava em torno de 3 a 5 pontos a menos no QI. Canadá, Áustria, Finlândia, Bélgica, Noruega, França, Cuba são alguns dos países que deixaram de fluoretar a água. Mesmo assim, os índices de cárie continuam caindo nesses países, talvez pela queda da cultura do açúcar. A água fluoretada trouxe muitos benefícios, mas tome cuidado ao usar pasta de dente. Use em pouca quantidade, evite ingerir a pasta de dente, e pasta de dentes pediátricas devem ser sem flúor. Enxaguatórios bucais, alguns têm flúor. Na dúvida, use de forma correta, fazer o bochecho e cuspir. Espero que essas informações sejam úteis para vocês. E agora, você é a favor ou você é contra do flúor na água? Deixa o seu comentário aqui.